Fala, Rovai! Fala, Rovai! O editorial do Fórum Z6, queridas, queridos e querides, vejam bem, toda a PF está mobilizada na investigação do caso Márcio. Não é toda a PF, mas uma parte substantiva da estrutura investigativa da Polícia Federal Brasileira, nesse momento, se debruça sobre um episódio bastante grave. É o vazamento de dados bancários, financeiros, de ministros do STF, do Alexandre de Moraes, do Toffoli e do Gilmar Mendes, vejam, e do Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet. Isso se deve a que fato? Porque esses dados foram vazados e se transformaram em matéria no jornal o Globo, na coluna da jornalista Malu Gaspar. E depois, alguns outros jornalistas trabalharam com opiniões e ilações sobre a história, dizendo que tinham também confirmado tais informações. O que a PF quer saber? A PF quer saber se o vazamento se realizou por conta de uma intermediação financeira. Ou seja, no português mais claro possível, se alguém pagou para os funcionários públicos envolvidos, são 4, na prospecção desses dados e no vazamento posterior deles. Se alguém pagou, quem é esse alguém? E se esse alguém pagou a pedido de outrem, ou seja, do jornalista que divulgou. Aqui não cabem especulações, porque, nesse caso, especulações podem transformar em suspeito aqueles que não têm nada a ver com isso. Mas há, sim, uma apuração sendo realizada, e ontem o nosso repórter, o Henrique Rodrigues, confirmou com gente também da Polícia Federal e também do governo federal, de que havia, sim, uma suspeita de que eles não operaram por ideologia, foi a frase que o Henrique cita na matéria. Não foi por ideologia. Ou seja, teria algo mais nisso aí, ou seja, a motivação teria sido financeira, econômica. Isso muda um pouco o debate. É preciso investigar, é preciso apurar. Ninguém pode ser colocado sob suspeita, ninguém pode ser acusado ou acusada enquanto uma investigação está se realizando. O que nós estamos dizendo aqui é que, sim, existe uma investigação nesse sentido. E aí, eu queria fazer queria dar uma explicação para você que não está acostumado a conviver no meio jornalístico, mas e que para a gente acaba sendo tarefa do dia a dia. Aqui na redação da Fórum, muitas vezes eu tenho que lembrar os jornalistas de que a gente tem esses critérios, quais sejam. Se a gente recebe uma informação vazada, de quem quer que seja, a pergunta é: você contribuiu para o vazamento? Para o jornalista que está fazendo. Você fez trocou mensagens com ele, por exemplo, pedindo para que ele vazasse isso para você? Se sim, a gente já não pode vazar. Porque você participou do crime. Bom, esse material chegou a você por via correio, ou uma pessoa te mandou uma mensagem e perguntou se você podia, na época do orelhão,
tinha isso. O cara falava, ó, 3 horas, passa no orelhão da vila, em Ocuné, na rua tal, com a Avenida Y, que vai ter uma encomenda para você. Aí você chegava lá, ficava olhando e tal. Aí, às vezes, tinha uma coisa, um envelope. Alguém tinha deixado. Você via, às vezes, a pessoa deixando o envelope. Você chegava antes. O cara deixava em algum lugar. Redação de jornal era muito comum. Chegava um envelope assinado não, com remetente só, sem assinatura, com um monte de papéis. Isso na década de 80. Você pegava aqueles documentos e você tinha que fazer o quê? Checar. Você tinha a base documental e você iria checar se aqueles documentos ali que tinham sido oferecidos por quem você não sabia, mas você já tinha a intuição de que era o inimigo político daquela pessoa que seria atingida pela investigação, e por isso você tinha que tomar todos os cuidados com aquilo. Porque se você cometesse um erro, você sim poderia ser processado e poderia ser condenado, principalmente no cível, a pagar multas, a corrigir a matéria, republicar o Cauê Ramos, porque a sua matéria foi mal feita. Não é que você está isento de qualquer tipo de processo. Não. Mesmo que você não tenha se metido a mão na merda, como diria o Ciro Gomes, você tinha que tomar todos os cuidados na hora de fazer a checagem dos dados e a apuração e a confirmação. Dito isto, isso aqui é uma matéria tradicional onde o jornalista se comporta como jornalista. Mesmo nesse espaço, ele corre alguns tipos de riscos e ele não está isento de ser condenado judicialmente. Porém, se ele passa a linha amarela e vai e pede para quê? Um banco, um banqueiro, um adversário, procure uma pessoa que tem os documentos para comprar, para vender, que lhe interessam, aí ele é parte do crime e ele pode ser condenado por isso. A investigação da PF é para saber, que está em curso, é para saber se houve isso. Se teve quem comprou e se teve quem intermediou a compra. Então, eu queria fazer esse comentário porque tem muita gente debatendo essa questão. Não esperem da Fórum, né, uma cobertura assodada. Não esperem da Fórum uma condenação antecipada. Da mesma forma que a gente queria e ainda quer ver as provas em relação aos ministros do Supremo, Alexandre de Moraes, Toffoli e outros, também, quando se trata de jornalistas, a gente não vai agir diferente, independente do veículo que eles estejam. É preciso que essa investigação seja feita, mas que as provas apareçam para que a gente possa vir aqui e falar qualquer coisa além disso. Enfim, era o que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todas.